Pai, feche seus olhos por um instante, Pai, que o Teu Santo Espírito encontre o nosso coração, o coração de cada um preparado para o Senhor. Reconhecemos, Pai, que o ser humano é feitura das Tuas mãos, obra do Teu amor e do Teu poder. O Senhor quis. Sim, o Senhor fez o homem, formou a mulher. Nosso Deus, Pai, então nós pedimos que o Senhor encontre cada coração, nosso coração, preparado e disponível para o Senhor. Como o Senhor usa as mais diversas simbologias para uma explicação simples, que o nosso coração é uma terra e a palavra do Senhor é a maravilhosa semente, a boa semente. Pai, em nome de Jesus, fale conosco. Senhor, nosso Deus, é o nosso pedido, para que haja, Senhor, um crescimento espiritual neste culto, para que Teu povo possa avançar, Senhor Deus. Sim, recebendo de Ti, Pai, a iluminação dos olhos espirituais, o entendimento, a compreensão, o Teu poder, o mover do Teu Santo Espírito, e assim possa, Senhor, receber as Tuas bênçãos. E assim, Senhor, cada um seja curado, seja abençoado, é o nosso pedido. Fale conosco, Senhor. Amém e graças a Deus. Amém. Então hoje, irmãos, é a terceira semana sobre a fé. Como nós já sabemos, tudo muito simples na palavra, não é? É claro que não se compreende as coisas de Deus de modo natural, porque... mas são simples. O Espírito Santo, ele examina corações, né? Deus examina o coração, tá? E é numa simplicidade tremenda que Deus trabalha na vida do ser humano. Então nós iniciamos o entendimento sobre a fé. Hoje é a terceira semana. E nós vamos iniciar lá em Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 10, um versículo. Então, na carta aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 38, o Espírito Santo nos diz, né? O Espírito Santo é o autor das Escrituras Sagradas. Então diz aqui, vamos juntos? Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Bom, então vamos aqui à realidade, né, irmãos? Só o fato de aceitar a Jesus sem vê-lo já é literalmente a fé. Ouviu a palavra, ouviu um louvor, ouviu uma pregação, um versículo explicadinho ou uma forma simples, e vem no coração aquela certeza. Pessoas aceitam a Jesus das mais diversas formas, vamos dizer assim, de pregação, né? Eu, por exemplo, fui tocada por um louvor. Então, ouve, aí aceita Jesus. Ora, ninguém viu Jesus, não vimos o Filho de Deus em carne, pessoa, não vimos Jesus no Calvário, não vimos Jesus na cruz. Então, já houve uma demonstração literal, não é, de fé. Agora, se nós quisermos ser considerados justos por Deus, vamos ter que viver da fé em todo o tempo. Por que tanta necessidade da fé? Nós vimos também isso na semana retrasada, na primeira semana, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque no natural nós já vivíamos antes de conhecermos Jesus. O que é o ser humano? Quem é o ser humano natural? É aquele que vive segundo as circunstâncias, os seus 5 sentidos, não é? É aquilo que vê, aquilo que escuta, não é. Então o ser humano natural, ele vive segundo as circunstâncias. Por isso que fica muito fácil para o diabo dominar o mundo inteiro, porque receber Jesus é entrar no sobrenatural. Você começar a ouvir a palavra de Deus
encontrar o verdadeiro Deus, entender o que Ele te fala e começar a segui-lo, o Espírito de Deus andando contigo, tua vida muda completamente. Mas as pessoas sem Jesus não vão entender isso. A princípio não entendem. Então, o justo viverá da fé. Mas quem alcança a classificação de justo? Quem aprende a viver da fé. Ou seja, eu não vejo Deus, mas eu creio e assumo Deus na minha vida. Eu não estive presente no Calvário, quando Jesus sofreu aqueles horrores por minha causa, por nossa causa, mas eu assumo aquilo, creio naquilo, e aceito e recebo, porque está escrito. Então, literalmente, irmãos, o Senhor Deus classifica de justo aquele que vive da palavra dele, e não segundo as circunstâncias. Muitas vezes as circunstâncias são tão contrárias, e alguém, pelo poder de Deus, consegue contemplar a manifestação do Espírito de Deus, e aquelas circunstâncias mudam. Uma doença que sai do corpo desaparece, uma porta que se abre de um modo inesperado. Isso é sobrenatural, ou seja, Deus agindo na vida das pessoas. Então, se quisermos a classificação de justos, nós precisamos literalmente aprender a viver da fé. Viver da fé não é viver do natural, é viver do sobrenatural. E aí, como costumo dizer, isso é andar na contramão, no contrafluxo da sociedade que vive no natural. Doença é doença, fracasso é fracasso. Aí entra no fator sorte, no fator e em tantos outros, ou destino, ou fatalidade, e vai por aí. Então, a pessoa aceitar a Jesus, irmãos, ela tem que mergulhar na palavra, aceitar aquilo que a Bíblia fala, e colocar ali, então, o seu coração, e passar a viver do que está escrito. O justo viverá da fé. Na primeira semana, nós contemplamos a natureza da fé. O que é a fé? Então, logo embaixo, entra o capítulo 11, nós vamos fazer uma rápida recapitulação, tá? Não vamos repetir os 2 cultos anteriores sobre a fé. Nós vamos aqui no capítulo 11 e vamos no título que diz: a natureza da fé e exemplos de fé tirados do Antigo Testamento. Hoje nós não vamos ainda chegar aos exemplos de fé que este capítulo apresenta, que foram tirados do Antigo Testamento, que são fatos assim extraordinários. Pessoas que pela fé tiveram atitudes que moveram o braço de Deus, poder de Deus, que alcançaram o sobrenatural, que contemplaram coisas assim extraordinárias que Deus operou nessas vidas, no seu tempo, enfim. Nós não vamos entrar nessa segunda parte nos exemplos. Vamos entrar mais à frente. O que nós vamos fazer agora, irmãos, é recapitular, tá, rapidamente, de modo bem objetivo, bem sucinto, o que é a fé. O que é a fé? Porque é tanta confusão a respeito de fé, como sabemos, muitas pessoas que nunca ouvem a palavra de Deus, que até detestam a Bíblia, batem no peito, eu tenho toda a fé do mundo, quando nós sabemos que a fé só vem por um meio, pela palavra, por ouvir a palavra, é o que está escrito. Muita gente diz, não, porque eu tenho fé para isso, para aquilo outro, e você vê que a vida de muita gente não muda nada. Então, o que é a fé? Então, aqui, só recapitulando, os primeiros 3 versículos, então vamos aqui. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. 3, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Isso nos leva a pensar, do nada Deus criou tudo. Do nada Deus criou tudo. Qual foi o poder que Deus usou para criar coisas que se tornaram materiais? Coisas que a gente toca, coisas que os nossos olhos físicos veem. Ele usou a palavra. Então hoje nós vamos contemplar, irmãos, a fé na palavra. Porque nós vimos na semana passada que é necessário fazer uma mistura dentro de nós, da palavra que está escrita, da palavra que nós ouvimos, que é a palavra de Deus,
numa fé que tem que ser nossa. Ou seja, uma certeza absoluta de que Deus falou isso, Ele fala isso, Ele garante fazer aquilo, Ele é poderoso para fazer. Então, a fé verdadeira e pura, irmãos, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, não vem de outra forma. Ela não vem de religiosidade, ela não vem de crenças, ela vem pela palavra. Quando o nosso coração assume o que está escrito, e o que está escrito entra no nosso coração, nós colocamos dentro de nós. Então, por isso, o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Então, é necessário o ouvir a palavra, o ler as Escrituras. Tem muita gente que acha que precisa ler 3, 4, 5 capítulos por dia para conseguir fé. Ao contrário. Ao contrário. Nisso nós devemos lembrar do centurião de Cafarnaum, que numa simplicidade, irmãos, disse para Jesus que só queria uma palavra da sua boca, uma palavra da boca de Jesus. Quando ele chegou até Jesus, ele contou o caso que ele estava vivendo, de um servo dele que estava terrivelmente atormentado e paralítico. Houve alguma coisa com o moço que ele ficou possuído e ficou paralítico. E aí Jesus disse, eu vou lá curá-lo. Eu não vou entrar agora na leitura propriamente desse fato, eu sei que a maioria de vocês aqui conhece bem, mas não porque já conhecemos que não se deve ler, não é nada disso. É porque não vamos aqui estender muito, para a gente ficar bem firme, bem objetivo o poder da fé nas palavras. Porque o centurião disse para Jesus, Senhor, eu não sou digno de que tu entre debaixo do meu telhado. Dize uma palavra, o meu servo vai ser curado. Ele estava muito distante. Jesus estava muito distante da casa dele, fisicamente falando. Mas o centurião não viu distância nenhuma, dificuldade alguma. Ele entendeu o mundo espiritual. Então ele disse, fala uma palavra, meu servo vai ser curado. Você vê que fé bonita. E no final do fato, quando Jesus dá a bênção, que ele vai para casa e o servo dele está curado, Jesus disse, eu nunca vi uma fé como essa. Então, irmãos, se queremos entender bem sobre fé, nós temos que aprender com quem literalmente tem toda a fé. O próprio Deus, que pela palavra, com palavras, criou coisas que não existiam. Então, o nosso foco no momento é o versículo 3. Lê comigo de novo. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Olha só, quer dizer que não existia nada. E contemplamos um universo, um planeta, contemplamos natureza vegetal, natureza animal, tantas coisas que os nossos olhos veem, nossos olhos físicos, nossas mãos tocam. Isso foi criado pela palavra, não existia nada. Então nós entendemos pela fé, olha a fé em nós, entendemos que pela palavra esses mundos foram criados, o mundo físico, o mundo espiritual, Deus criou pela palavra. Então pela palavra Ele criou os anjos, pela palavra Ele criou o planeta, criou as flores, criou os animais. Então somente o ser humano, você vê o Senhor Deus falando da Trindade, e isso Jesus, antes de ter vindo como homem à terra, Ele disse, façamos o homem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, pela palavra, todas as coisas que existem foram criadas. Que poder é esse? Então vamos lá. A Bíblia diz que nós devemos ser imitadores de Deus. É isso que a Bíblia fala? Efésios capítulo 5, rapidamente. Carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 1.
Carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 1. Vamos juntos, irmãos? Vamos juntos, povo de Deus? Sede, pois, imitadores de Deus. Deus, o Espírito de Deus está dizendo que nós devemos ser imitadores de Deus, é isso mesmo que está escrito? É isso, pessoal? Quem é capaz de levantar sua mão e dizer não? Está na minha Bíblia, também está assim. Sede imitadores de Deus como filhos. Olha só, como filhos. Vamos atentar bem para isso, irmãos. Por quê? Porque o ser humano, antes de encontrar Jesus, ele não conhece a sua capacidade de poder espiritual, poder de ação. Que isso, pastor? Poder nas palavras, irmãos. Quando a gente escuta um cristão com palavras pesadas na boca, com gracejos e coisas inconvenientes, dói na nossa alma, diz assim, misericórdia, se a pessoa soubesse. Deus diz que a boca do justo é manancial de vida. Depois a pessoa quer que o Espírito de Deus confirme as suas palavras. Mas ele vai confirmar as palavras na boca daquele que é filho, que o serve. Então, nós vamos esticar só um pouquinho nisso, porque é muito necessário. Sede imitadores de Deus, como filhos amados. Pela palavra os mundos foram criados. Pela palavra os mundos foram criados. Ou seja, do nada Deus criou tudo. Então vamos entender. Nós vamos agora lá em Gênesis para contemplar um pouquinho da criação. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Logo no capítulo 1, o título é a criação do céu e da terra e de tudo o que neles se contém. Então, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Dá uma paradinha? Às vezes a gente ouve assim, os arqueólogos, né, falando que determinada parte do planeta tem muito ferro e que o planeta já existe há milhões e milhões e milhões de anos. Tem gente, não, peraí, eu já ouvi falar que Abraão viveu há 4.000 anos, não é? Há 2.000 anos até Jesus chegar. Esquece isso, para com isso. Vamos entender a chegada, o mover de Deus em Abraão, a chegada de Jesus é importantíssimo, mais importante. Mas vamos entender que Deus criou a terra e deixou ela sem forma e vazia, o tempo que ele quis. Ficou o tempo que ele quis. A Bíblia diz que 1.000 anos para Deus é como um dia, um dia para Deus é como 1.000 anos. Quem já leu isso? O apóstolo Pedro fala isso. Ou seja, não queira colocar um calendário para Deus como nós temos, o calendário dos 365 dias, e as 6 horas em 4 anos, o ano bissexto. Não queira isso. Olha para a simplicidade. Deus criou os céus, criou os anjos, criou tudo que ele quis. E aí criou o planeta, criou a terra, mas deixou ela vazia. O homem não estava sobre ela, Deus não tinha feito os animais, não tinha feito os minerais, veja, não tinha feito nada. Ele deixou o tempo que ele quis. Quando Deus resolveu criar todas as coisas, isso foi um plano dele, foi a vontade dele, planejamento dele. No momento que ele quis, ele disse, agora eu vou povoar a terra, pronto. E aí? E como foi que ele fez? Do nada, porque ele já tinha criado a terra do nada. Ele agora... Aí ele começa no versículo 3. Vai comigo. E disse Deus, haja luz. Dá uma paradinha. Então a luz logo se criou pela palavra. Quem pode dizer um amém bem forte? Amém. Do nada. Mas veja que Deus disse haja luz. Ele foi específico em criar a luz pela palavra luz, porque ele planejou a criação da luz. Isso te diz alguma coisa? Quando alguém aceita Jesus, se torna um filho de Deus. Será que nós entendemos
que o que nós falarmos vai ter uma repercussão forte. Será que a gente está entendendo? Só que falar ou recitar versículos e falar e dizer vou ter isso, vou ter aquilo, vou melhorar nisso, se não houver uma fé firme no coração, as palavras serão vazias. Nós acabamos de ver Efésios 5:1, sede imitadores de Deus como filhos amados. Será que Deus criou tudo isso sem fé? Oh, irmãos, se a fé, ela é presente pela palavra, se a palavra já é cheia de fé, quando entra no coração, você põe a sua fé, ou seja, você não duvida do que Deus fala. Então vamos ver agora como é que nós devemos viver, usando a nossa fé em palavras. A gente ainda volta aqui. Vamos agora em 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Quem lê comigo? Podemos juntos? E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Cri, por isso falei. Nós cremos também. O que você crê e o que você planta segundo o que você crê. Olha aí. Olha aí. Há muitos anos atrás, me trouxeram uma senhora de muita idade, com dificuldade de entendimento de poder de Deus. Já evangélica, pernas inchadas, há mais de 15 anos, que os pés não entravam num sapato. Há mais de 15 anos, os pés não cabiam nos sapatos. E aí, pastora, vocês têm um entendimento sobre cura, todos vocês oraram minha mãezinha. A gente não faz milagre, né, irmão? Todo mundo sabe que quem faz milagres é Jesus. Mas quando vem o entendimento, vem a fé. Aí sim, o poder de Deus opera instantâneo, é uma coisa linda. E eu busquei de mim e falei, Senhor, como é que eu vou fazer? Eu queria que a senhora entendesse, porque já é evangelho, já é de Jesus, né, uma idade avançada. Falei, puxa, aceitou Jesus, vai morar no céu, mas tem que desfrutar das bênçãos de Deus aqui na terra, né, da saúde, que é um direito que Jesus dá. Aí eu busquei dentro de mim, aí eu lembrei dessa palavra. Aí ela foi eu com as perguntas, falei, a senhora crê que Jesus Cristo foi à cruz pela senhora? Creio, minha filha, claro que eu creio. Acho muito interessante, creio, minha filha, claro que eu... Falei, amém. E a senhora sabe que Jesus lá na cruz levou as nossas enfermidades? E eu acho que eu sei. Eu falei, pronto. Eu falei, vamos fazer o seguinte, Jesus sofreu pela senhora. O que a senhora tem que fazer? A senhora tem que assumir que Jesus sofreu no seu lugar e ele sofreu a sua enfermidade. Então a senhora vai rejeitar essa enfermidade assumindo o que é bom. O que eu faço? A senhora vai dizer assim, doença, você não me pertence, porque Jesus me fez perfeita, meu corpo tem saúde. Ah, pessoal, mas ela ficou brava. Eu não vou mentir, eu não vou dizer que o meu corpo é saudável, se eu vivo doente, eu estou cheia de doenças. Eu falei, eu não estou dizendo para a senhora mentir, eu estou dizendo para a senhora assumir que Jesus lá no Calvário levou as suas enfermidades, para a senhora ter autoridade sobre a enfermidade. Aí lá fui eu, você vai comigo agora, marca aqui que a gente volta, vai comigo em Romanos 4:17. Romanos 4:17. Romanos 4:17. Quem lê comigo? Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus.
o qual vivifica os mortos. Aqui está o segredo. É esse finalzinho. Depois, pegando a partir do nome Deus. Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se já... Eu vi que a dificuldade de entendimento era grande, mas eu queria ajudá-la. Eu queria que ela entendesse. Aí eu perguntei para ela assim: minha querida irmã, quem foi que fez a senhora? Não, eu sei que foi Deus. Quem fez o ser humano? Foi Deus que fez o ser humano. E ele fez porcaria? Não. Falei, então já estamos melhorando. Ele fez a senhora e fez seus pés, não foi? Foi. Aí eu falei, aí vem uma enfermidade e toma conta. A senhora acha que foi Deus que lhe deu a enfermidade? Não, o Senhor é bom. Falei, então, olha aí, começamos a avançar. Eu falei, então a senhora vai fazer o seguinte: a senhora vai olhar para suas pernas, para os seus pés todos os dias e vai dizer, foi Deus que me fez, hein? Doença, você vai embora, foi Deus que me fez. Você vai embora em nome de Jesus. O nome de Jesus tem todo o poder. Mas assumir que foi Deus que fez é a base. Não foi Deus quem fez? Pronto. Conta a verdade. Ela entendeu. Então eu tenho que falar. Eu falei, a senhora tem que falar para chamar à existência a sua saúde. Meus pés são perfeitos, foi Deus que me fez. Doença não me pertence, em nome. Aí a senhora vai estar usando o direito que o Calvário lhe dá. Ela começou a entender. Olha que coisa linda. Por que eu passei desse jeito para ela? Meus pés são perfeitos. Porque Deus chama à existência as coisas que não são, como se já... Está dando para entender? Você acha que isso aqui está na Bíblia para decoração? Deus não acabou de dizer, sede imitadores de Deus? Sim ou não? Ele chama à existência as coisas que não existem. E do nada ele criou tudo. Do nada ele criou com a sua palavra. Cristão tem que dar mais crédito à sua própria palavra, irmãos. Tem que respeitar a sua boca. Tem que respeitar a sua boca. Lembrando sempre que a morte e a vida estão no poder da língua. Foi lindo esse caso dessa senhora. Eu passei uma lutinha. Mas ela entendeu. Como é que ela entendeu? Foi Deus que fez o ser humano. E Ele não faz qualquer coisa. Então ela entendeu que aquela doença não veio de Deus. Aí ela teve a fé para rejeitar a doença. Quando eu mostrei para ela que Jesus no Calvário a representou, e ela disse, ele foi à cruz por nós. Pronto, clareou. Ela entendeu. Então ela chamou a saúde que não existia nos seus pés. Irmãos, não levou 20 dias, os 2 pés estavam desinchados depois de 15 anos. 15 anos, perfeitinhos. A família ficou maravilhada. Eu falei, tá vendo? A sua fé funcionou, porque ela veio, pastora, poxa, a igreja, a senhora... Falei, não, senhora. A senhora entendeu, a senhora chamou a existência a saúde no seu corpo, nos seus pés, a senhora determinou, a senhora usou o nome de Jesus e assumiu quem fez a senhora. Foi Jesus. Quem foi que fez? Foi Jesus. Dali em diante a história dela foi outra. Acabou. Então o entendimento faz a diferença, irmãos. Nós servimos ao único Deus, o Criador do universo, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que põe o Filho no Calvário para esse Filho ser castigado em nosso favor, em nosso lugar. Nós podemos desperdiçar o que Jesus fez por cada um? Claro que não. Agora temos que avançar, porque esse mesmo Deus Criador, Ele chama à existência as coisas que não são, como se elas já existissem. Aí você viu o ensinamento do apóstolo Paulo. Crie, por isso eu falei. Não adianta falar sem crer, irmãos. Ficar recitando versículo e achar que vai, não é por aí. Agora, quando você entende, você assume, peraí, Deus fez isso, Ele pode fazer aquilo, a palavra me garante isso. Então você põe uma fé firme e você fala. E melhor ainda, chamar a existência. Agora deixa eu te contar um outro fato. Te contei o dessa senhorinha. Eu vou te contar agora de uma mulher
que queria muito se casar e chegou aos 50 anos sem se casar, me encontra no corredor da igreja, vira-se para mim e diz: pastora Gorete, que bom lhe encontrar. Tem gente que é muito engraçada, a senhora caiu do céu. Eu não caí do céu, quem caiu do céu foi o diabo. Não, porque eu quero lhe fazer um pedido. E eu falei: peça, minha irmã, fale, vamos ver se der, se eu puder. Pastora, ora para Deus me dar um marido. Aí eu pensei comigo: ué, mas o marido vai ser para ela tem que saber quem ela quer, o jeito que ela quer, a forma que ela quer. Aí eu falei: olha só, esse pedido quem tem que fazer é a senhora. Mas a senhora não pode orar para eu ter um marido? Eu falei: o marido não vai ser seu, a senhora vai conviver, vai acordar e dormir com ele. Então a senhora tem que pensar, a senhora tem que pedir, saber o jeito que é a pessoa que a senhora quer. Ai, pastor, eu estava cheia de esperança, pensando que a senhora... Aí o que eu fiz? Falei: senta aí, vamos lá. Sua Bíblia está aí? Tá, pega a sua Bíblia. Aí eu dei para ela a receita. Receita. Eu passei para ela a receita. O Senhor Deus não diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Quem sabe? Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Um pedido como esse, primeiro tem que ter uma fé. Que fé? Onde vai buscar uma fé? Ah, mas eu não sei se Deus quer que eu case. Ah, Ele quer. Pode crer que Ele quer. Sabe por quê? Porque Ele disse: não é bom que o homem esteja só. Homem ou mulher, o gênero humano, o ser humano. Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Ou o homem pede a esposa, ou a esposa pede o marido. Deus disse: não é bom que fique só. Se Deus já está dizendo que não é bom, então Ele já está incentivando, dizendo: pode pedir. Mas para pedir tem que ter fé, irmãos. O que é fé? O firme fundamento das coisas que se esperam. Mas cadê esse fundamento? Cadê que a pessoa põe no coração uma certeza de que vai orar e Deus vai lhe atender? Então muita gente ora e não crê. Muita gente ora e não espera. Antes de crer, deveria ter tido essa fé, ou seja, uma certeza: eu vou orar, mas Deus vai me atender. Aí eu dei a receita para ela. Eu dei aquela palavra, né? A palavra de Filipenses 4:6. Não estejais inquietos por coisa alguma antes das vossas petições. Falei: minha irmã, a senhora tem que fazer uma petição. Ah, não, pastor, não sei fazer petição. Falei: a senhora tem que fazer um pedido minucioso. Como é que a senhora quer? Que tipo de pessoa, de homem a senhora quer? Olha só. Aí ela: mas a senhora me ajuda em oração? Aí eu, dentro de mim: claro que eu vou orar para ela abrir o entendimento, porque a hora que ela entender, acabou o problema, ela recebe a bênção. Falei: claro que eu vou orar, irmãs, e vou orar, a senhora vai ter o entendimento, a senhora vai conseguir sua bênção. Tá bom, vai escutando. Passaram-se 3 meses, estou eu passando no corredor da igreja novamente, lá vem ela na minha direção. Olha eu: ô, minha irmã, que bom, tudo bem, que bom de ver, porque... Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Já está preparando o enxoval? Ela levou um susto. Hã? Que enxoval? Eu murchei. Eu falei: vem cá. Quem vai se casar, prepara um enxoval. Casar? Vocês querem casar não, sabe, pastor? Sabe, eu vi tanta briga do meu pai com a minha mãe, que tem hora que eu quero, tem hora que eu não quero. Eu falei: tá vendo por que a senhora pediu e não recebeu? Primeiro, a sua fé não é firme. Segundo, a senhora não sustenta a fé a cada dia. Terceiro, a senhora não tem um propósito firme do que a senhora quer. E quarto, a senhora não fala para chamar à existência o que a senhora gostaria de receber de Deus. Porque a fé, ela faz a senhora orar e assumir a oração. Determinar, falar, mas falar aquilo que crê e que vai ficar esperando. E Deus, Ele vem atender. Pastor, não sei se quero não. Eu falei: amém, amém. E virei as costas e falei: Jesus, ainda bem que eu orei para ela abrir o entendimento, mas não orei para ela casar. Ou melhor, para ela, eu não orei pelo marido que ela quer. Ué, como é que eu ia saber? Eu sei se ela vai querer alto, magro, gordo, baixo, ágil ou lentinho, né? Tem gente que gosta de gente lenta.
Tem o lento, tem o lerdo, tem o devagar, tem o devagarinho, tem o quase parando. E tem o parado. Ué, eu não sei, cada um com o seu gosto. Como é que eu vou pedir? Então eu peço, Senhor, abre o entendimento e ouve a oração da irmã, certo? Mas é a realidade, irmãos. Gente, a fé é pessoal, é íntima. Deus, ele sonda o coração, porque a nossa boca tem que falar de acordo com o coração. Quando você diz, eu vou ter isso em nome de Jesus, você usou o nome que tem todo o poder. Agora você diz, eu vou ter isso e não ter a fé para receber aquilo. Deu para entender? Então nós vamos agora recapitular por quê. Ainda em Romanos 4:17, desde a palavra o nome Deus. Lê comigo de novo. Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são. Está vendo? Chama as coisas que não são. Irmãos, como é que uma pessoa pode? Uma pessoa que passa a vida cheia de enfermidades e diz assim, a minha dor, porque o meu problema, porque o meu diagnóstico. Ela nunca diz, Jesus levou. Fui sarada nas feridas de Jesus. Esse mal não vai resistir. Eu vou desfrutar da bênção de Deus. Eu vou ter saúde perfeita. Ela nunca planta para colher. Ela vive do natural. Ela vive como qualquer pessoa que não tem Jesus. Ela não chama a existência para o Senhor Deus criar na vida dela, no corpo dela, na vida dela, aquilo que Ele pode fazer. Deus pode fazer o impossível na vida de qualquer um. Mas a fé, o despertamento da fé, o crescimento da fé, a ação da fé, isso é por nossa conta. Por quê, pastora? Carta de Tiago, capítulo 2. Caminhando aqui depois da carta aos Hebreus. Carta de Tiago, epístola de Tiago, capítulo 2. Quem lê comigo? Tiago, capítulo 2, versículo 26. Quem lê comigo em voz alta? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, a fé sem obras, morta. Está vendo, irmãos? Adianta dizer, eu tenho muita fé para receber uma bênção e não colocar essa fé em ação? Pastor, mas quais são as obras da fé? Acabei de mostrar. Principalmente, irmãos, palavras, atitudes. Quando a mulher hemorrágica ouviu falar de Jesus, qual foi o procedimento dela? Como foi que a fé trabalhou? Ela trabalhou a fé dentro de si. Ela ouviu falar de Jesus, do poder. O que ela falou dentro de si mesma? Se eu tão somente tocar o seu manto, vou ficar curada. Ela fez um propósito dentro de si. Esse propósito chegou a Deus, mas ela foi até Ele. Não, peraí, o Senhor Deus diz que se eu orar e pedir com fé, eu vou receber. Então eu vou orar. Por quê? Porque eu tenho certeza que Deus vai me atender? Então vai orar por fé. Então, Deus criou todas as coisas existentes, que são hoje visíveis, que a gente toca, tudo Ele criou falando. Contemple isso. Às vezes o cristão lê, irmãos, abre a Bíblia, lê Gênesis, e disse Deus, e vai lendo, e não percebe que é filho, que é filha, e que o Espírito Santo presta atenção nas suas palavras. Para quê? Para te atender. Ele sonda o teu coração, para buscar aquela fé pura, firme. Deus não vai admitir que alguém diz, eu sou de Jesus, e duvide do seu poder. E duvide da sua palavra. Por isso a fé, ela vem quando se ouve a palavra. Ouviu, colocou no coração e trabalhou essa palavra numa fé pura.
E aí começa então a trabalhar. Exemplo disso, chamar a existência. Agora não adianta, meu corpo vai ser saudável, meu corpo é saudável, ou doença você não me pertence, mas ter pavor da enfermidade, ficar apavorado ou em pânico. Então, povo de Deus, as coisas de Deus são simples, não tem nada assim que seja absurdo, de modo que não se possa receber uma bênção, um milagre, um poder da parte de Deus. Então a fé, nós produzimos pela palavra, lançamos uma certeza naquela palavra. Depois podemos orar, ou podemos fazer determinações, mas segundo aquilo que tivermos certeza absoluta. Como um corpo está morto, o espírito saiu do corpo, o corpo está morto. A fé sem obras é morta. Olha aí outro engano no meio evangélico. Não, eu tenho toda a fé do mundo e Deus está trabalhando e vai fazer, e vai fazer, e vai acontecer. Bate uma dor, ai meu Deus, o que é isso? Caiu no desemprego, ai a crise. Acabou. Vive no natural e quer o poder sobrenatural? Não, meu irmão, não, minha irmã, tem que tirar os pés do chão. Parece loucura. A fé te leva à presença de Deus. A fé vai fazer você agir exatamente como o próprio Deus. Então Deus chamou à existência todas as coisas que a gente vê. Do nada Ele criou tudo, mas Ele falou, porque Ele tinha certeza, lançou a palavra e ela se cumpriu. Somos filhos, somos herdeiros. Curva a sua fronte. Pai, muito obrigada. Agora se entende porque o Senhor nos manda termos tanto zelo com a nossa boca. O Senhor diz que a boca do justo é manancial de vida. O Senhor diz que a morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Pai, nós agradecemos de todo o nosso coração. Que coisa linda, Senhor, é entender, compreender a fé. Como colocá-la em ação, Pai. E coisas tão simples, Pai. Ah, Jesus, quanto tempo perdido. Porque o Senhor esperava por isso, que cada um te ouvisse, despertasse a sua fé, para que o Senhor então operasse, pois essa é a forma estabelecida pelo Senhor. O justo viverá da fé. Pai, que seja assim. É o nosso pedido, que o Senhor nos veja assim. Jesus, muito obrigado. Amém e graças a Deus. Amém.